Boa noite. Boa noite, Cristiano, tudo bem? Oi, Suelen, tudo certo? Oi, boa noite, tudo sim. Então, tá bom. Boa noite, Danise, tudo certo? Cristiano, é a tua conexão que às vezes tu cai, como por exemplo, agora há pouco? Dá para eu entender. Sim, eu estava acabando de chegar em casa. Ah, sim. Aí, às vezes, a troca, né, da conexão do Wi-Fi para o 5G, 4G, às vezes despenca. Isso, isso mesmo. Tranquilo, só para saber. Nós vamos esperar mais uns minutinhos, aí em seguida a gente já começa, tá? Boa noite, Vanessa, tudo bem contigo?
Boa noite, André. Tudo certo? Tudo sim. Ah, que bom. Vou começar já a nossa gravação aqui. A gente já começa a conversar. Já estamos gravando, então. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Já tive a oportunidade aí de dar um oi para cada um, conforme vocês foram entrando, né? Imagino que hoje não tenhamos colegas participando. Deixa eu só aceitar aqui o Cláudio, que está pedindo passagem. Boa noite, Cláudio, tudo bem? Então, como eu estava dizendo, eu acho que hoje a gente não vai ter tanta gente participando, porque essa semana vocês não estão com aulas, né? Então, tem gente que às vezes nem lembra que tem a tutoria, a não ser que tenha alguma dúvida, algum questionamento mais significativo. Então, a gente pode ir fazendo um bate-papo aqui, se vocês quiserem, e eu anotei apenas algumas questões aqui em relação aos trabalhos para a gente conversar. Aos trabalhos que eu digo, as atividades de produção. Cláudio está dando aí a sua saudação. Boa noite, Cláudio. Saudando todo mundo também, a turma, né? Como de costume, eu faço aí a leitura do que está escrito no chat, porque senão na gravação não fica registrado. Então, eu gosto de ir lendo o que aparece no chat aí. Todo mundo tem a oportunidade de acompanhar posteriormente. Bom, pessoal, queria, se vocês puderem participar aí, queria entender de vocês se vocês estão tendo alguma dificuldade maior na realização das atividades de produção, né? Só relembrando que a gente tem 2 momentos de entrega das atividades de produção. E eu gosto de retomar isso para ficar bem claro. A atividade de produção 1, ela engloba as unidades 1 e 2. Na próxima semana, a partir do dia 7, a gente começa as aulas da atividade da unidade 2. Né? Então, segunda, terça e quarta, a gente tem aulas da unidade 2, e no domingo seguinte, então, no dia 13 de abril, é a data limite para entrega, para postagem destes trabalhos, destas 3 disciplinas, certo? Depois que acontecerem as aulas da unidade 2, das outras 3 disciplinas, então também com um prazo aí que varia de 7 a 5 dias de diferença entre a aula 2 e a entrega, vocês terão a entrega das outras 3 disciplinas que compõem esse primeiro semestre de vocês, tá? Então, agora, no dia 6 de abril, vocês têm a entrega de TGA, economia e gestão de compras e logística, né? No dia 7, não, perdão, no dia 6, estou fazendo confusão com as outras turmas. Então, só corrigindo. No dia 13 de abril, que é o outro domingo, né? Vocês têm essas entregas. E aí eu quero passar para vocês um panorama de como que a gente está nessas entregas, para a gente poder ir também se organizando. A nossa turma do primeiro semestre, então, está hoje com 49 alunos, e desses 49 alunos, a gente tem da disciplina de TGA 15 envios, tá certo? Que estão aqui conosco na aula. Deixa eu olhar. Suelen já fez a entrega, estou olhando pela sequência que aparece aqui para mim, né? Então, de TGA, Suelen já fez a entrega, Vanessa ainda não,
Tanise já fez a entrega. André também já fez a entrega, né, André? O Cláudio ainda não, e o Cristiano também não. Então, esses que já fizeram a entrega, né, eu já conferi se o arquivo está abrindo. Muitos de vocês me pediram para fazer a visualização, né? A Vanessa está dizendo que vou fazer amanhã, prof. Não estou cobrando, tá, Vanessa? Estou só dando um panorama para a gente se organizar e dar os retornos, só para vocês saberem. Temos ainda, hoje é dia 2, tá bom, que bom que tu sabe que eu não estou cobrando. Como hoje é dia 2 e vocês têm até o dia 13 para entregar, você tem ainda 11 dias pela frente. Então, tá bem tranquilo, tem um certo prazo aí, desde que vocês consigam fazer esse gerenciamento, porque tem 3 atividades para entregar na mesma data. Né? Então, não dá para deixar tudo para a última hora. Então, a Vanessa disse ali, vou tentar fazer amanhã. Então, daqui a pouco, assim, entrega o de TGA, aí se concentra no de economia, entrega o de economia, e aí depois vai trabalhar no de gestão de compras e logística, tá? Só uma sugestão. Então, destes alunos que já fizeram a entrega, muitos de vocês têm me mandado o WhatsApp. Assim que eu consigo, eu dou uma olhadinha para ver como é que tá? E mesmo que vocês não me mandem o WhatsApp, eu estou olhando todos os trabalhos para ver 2 coisas. Primeiro, se esse arquivo abre, tá? E hoje eu me deparei na disciplina de economia com um arquivo que não é compatível, um arquivo que não estava em PDF, e aí a gente não consegue abrir, certo? Então, o que eu faço nesses casos? Se o arquivo não abre, eu escrevo lá nos comentários para que o aluno possa ver essa observação e dar tempo de corrigir. Então, um dos casos que eu vi hoje, eu disse para o aluno, verifica o formato do arquivo, tem a oportunidade de mandar outro e salva ele em PDF para mandar para postagem. Então, isso é bem importante que vocês prestem atenção. Se vocês estão recebendo alguma mensagem minha, via Moodle para visualizar, tá? É dentro da própria tarefa lá que vai ter esse comunicado. Normalmente, vocês recebem um aviso que tem uma mensagem por e-mail. Então, fiquem atentos sempre ao e-mail de vocês, tá? Estou olhando aqui, então. Então, a gente tem, até agora, 15 pessoas entregaram o trabalho de TGA, Atividade de Produção 1 de TGA, tá? Então, o que eu estava comentando, aproveitando a Adriele e a Gabriela chegaram um pouquinho depois, já tinha começado a conversa, né? Mas só Boa noite. Boa noite, Adri. Eu estou explicando que eu abro todos os arquivos de vocês. A Adriele, por exemplo, já entregou de TGA, né, Adriele? Então, tá tudo certinho. E a Gabriela também já entregou TGA. Olhei todo o arquivo, se está ok. Eu olho se o arquivo está com o nome de vocês. Isso não chega a ser um problema na disciplina de TGA e de economia, porque os trabalhos são individuais, mas já vai ficando a dica para vocês, sempre procurem em algum lugar do trabalho identificar o nome de vocês. Isso é fundamental para quando esse trabalho for feito em grupo, tá? Gabriela está dizendo, eu não sabia se eu colocava ou não, mas coloquei, isso mesmo. Gabriela, na dúvida, melhor pecar pelo excesso, né? Então, pode colocar o nome da disciplina, pode fazer uma capa, se achar interessante, né? Isso serve para os próximos trabalhos, para quem já postou, mas sempre é legal, assim, dar um aspecto de organização do aluno. Faz uma capinha, bota o nome do aluno, qual é a disciplina, o nome do professor, nome do curso, isso ajuda na organização. Esqueci de botar tudo, mas botei meu nome, ótimo, já ajuda também, tá? Então, isso é legal, aos poucos vocês vão se acostumando com essa sistemática. Outra coisa que eu dou uma olhada também nesse arquivo é se ele está suficiente,
tá? Então, assim, eu dou uma olhada geral, se atende aos requisitos. Por exemplo, em TGA, eu pedi que vocês colocassem fotos dos três autores, né, dos autores das 3 escolas que a gente está estudando ali, falassem um pouquinho de cada escola e colocassem um quadro comparativo de vantagens e desvantagens. Então, nesse momento, eu não vou avaliar a fundo o conteúdo, o que vocês escreveram, mas sim o que eu olho se estão atendidas essas condições. E de todos os trabalhos que eu recebi, condições atendidas, tá? Quando terminar o prazo, lá no dia 13 de abril, aí sim eu vou fazer a avaliação mais detalhada do trabalho, onde eu vou ler cada um dos trabalhos. E eu gosto de fazer o seguinte: eu abro todos os trabalhos que foram entregues, né? Se todo mundo entregar, então eu vou olhar 49 trabalhos, deixo todos eles salvos na minha máquina, no meu computador, e eu vou fazendo a avaliação de acordo com aquele trabalho que está mais completo. Então, eu já te atento, tá, Gabriela? Deixa eu só terminar minha linha de raciocínio aqui e já te deixo falar. Então, eu vou olhar o que tiver mais completo, mais criatividade, que foi um dos quesitos que eu botei lá, que seriam avaliados, com mais estrutura, e este aluno, ou estes alunos, vão receber a nota máxima, que é 6. Depois eu vou vendo, bom, aqui faltou um pouquinho de criatividade, aqui tem uns errinhos de português, aqui a formatação não ficou tão legal, aqui esse outro tem menos conteúdo. Então, aos pouquinhos, gradualmente, eu vou diminuindo a nota. Então, vai ter um 6, um 6 é o máximo, então vai ter um 5,9, um 5,8, e assim eu vou descendo de 10º em 10º para levar até as condições mínimas, tá? Normalmente, quem entrega esse trabalho tem uma avaliação legal, porque não é um trabalho tão complexo de se fazer, né? E o importante é que constem as questões básicas, então eu vou ajustando de acordo com o comparativo com os demais trabalhos entregues. A Gabriela escreveu ali, esqueci as fotos. Gabriela, como ainda nós estamos em fase de entrega dos trabalhos, e eu estou trazendo essa conversa aqui para a tutoria exatamente para dar oportunidade de vocês revisarem algumas questões. Não botei o nome, esqueci as fotos, não botei o quadro comparativo, esqueci de falar de cada uma das teorias, só botei vantagens e desvantagens. Tudo ainda dá tempo de vocês ajustarem os arquivos de vocês, tá? Vocês podem fazer 2 coisas. Se quiserem deixar o arquivo que já foi enviado, deixa lá, mas se não quiserem deixar o primeiro, substitui, exclui o primeiro e insere o novo arquivo. Dá para fazer isso então, prof? Eu não sabia. Pode fazer sim. Tá, Tem tá, essa oportunidade, tá? E é legal Tá bem. que aí vai qualificando o trabalho. Então, pode substituir. Então, até o dia 13 de abril, faltando 5 minutos para meia-noite, tá? Vocês ainda conseguem ajustar, alterar para mandar o correto. Pessoal, um pedido que eu quero fazer para vocês, para a gente não ter problemas, é não deixem para mandar, postar o trabalho no dia 13, às 23h55. Por quê? O que vai acontecer? Eu não sei se vocês conhecem o que a gente brinca, que a gente fala, a gente brinca não, existe toda uma teoria que fala que é a lei de Murphy. A lei de Murphy diz o seguinte: se alguma coisa tem que dar errado, ela vai dar errado. E às vezes ela dá muito errado. Tá? Então, assim, deixar para entregar o trabalho no último minuto possível, o que vai acontecer? Vai dar um temporal, vai faltar luz, a minha internet não vai funcionar,
Meu computador, onde eu tinha feito o trabalho e salvo o trabalho, que é o único lugar que ele está, vai dar pau, ele não vai abrir, ele vai estar lento, ele vai resolver reiniciar por conta própria, tá? Perdi o arquivo, não sei onde é que o arquivo foi parar. E aí, uma dica, só fazendo uma sugestão aqui para vocês. Hoje em dia é tão mais prático, né? A gente pode mandar o arquivo a qualquer momento para nós mesmos pelo WhatsApp. Então, assim, ó, não deixem num único computador, porque eu posso perder, eu posso não saber onde é que foi parar esse arquivo. Então, se mandem, coloquem na nuvem, guardem esse arquivo de forma que vocês consigam acessar facilmente, tá? E aí, voltando para a questão do horário. Até o próprio sistema, às vezes, pode estar inoperante naqueles últimos minutinhos. E o tempo que eu levo entre abrir arquivo, abrir a postagem, lembrar qual era a minha senha para conseguir acessar, quando viu, já passou o tempo, e aí o sistema não tem negociação. Passou do horário, ele fecha a entrega e acabou. Então, coloquem para vocês na cabeça que o limite do horário de entrega é às 10 da noite, às 22 horas, do dia 13, tá? Para não ter risco de entregar posteriormente. E até lá, vocês podem trocar arquivo, inserir novo arquivo, sem problema nenhum. Conversou com o colega, pegou algumas ideias, alguma sugestão, mas já tinha entregue, não tem problema. Vocês vão poder ter a oportunidade de trocar. Por isso que eu não corrijo antes. Eu deixo para corrigir só depois que finalizou o prazo de entrega. Certo? Deu para entender essa parte dessas entregas aí? Pois não, Suelen. Fique à vontade em questionar. Não, é só a questão de como reenviar, porque eu fui uma pessoa que só fiz o quadro de vantagem e desvantagem. Quando está fazendo o comentário agora, eu percebi que eu não falei um pouquinho de cada uma. Entendi. Então, como faço para fazer? Eu refaço ele e reencaminho, ou tu manda de volta e eu refaço aqui? O aluno tem toda a autonomia para mandar quantos arquivos quiser, tá? Então, eu não mando nada de volta. Você se deu conta que não está completo, você pode ir lá e colocar mais um arquivo. E aí tem duas opções, velho. Você pode tirar o arquivo antigo para não dar confusão e só colocar o novo, ou simplesmente você pode inserir o arquivo novo, como tu achar mais fácil, tá? Aqui é a facilidade para vocês que vai valer. Tá bom, muito obrigada. De nada. Eu estava olhando, tem uma colega que colocou o mesmo arquivo 2 vezes. Isso acontece, né? Não tinha certeza, talvez, que tinha enviado uma vez, ela enviou a segunda vez. Tá tudo certo. Eu sempre dou uma olhada nos dois para ver se são iguais, olho o horário, e aí eu já sei. Se vocês mandaram um hoje e um daqui a 5 dias, eu já sei que foi necessário alguma alteração, alguma correção. Então, eu vou me basear no mais atual, tá? Eu vou olhar aquele lá dos daqui a 5 dias para a gente poder trabalhar. Tranquilo? Beleza. Indo agora para a atividade de produção 1 de economia, tá? Também, dos 49 alunos que a gente tem na turma, aqui nós temos uma característica um pouquinho diferente. Desse aqui, apenas 5 pessoas postaram o arquivo até agora, tá? E nesse trabalho, ele tem um detalhe que é mais importante para vocês cuidarem. Deixa eu ver se tem alguém aqui que está presente, que entregou. A Tanise, dos que estão aqui presentes hoje, foi a única que entregou até agora, tá? Pessoal, como a gente está falando num mapa mental, muitos de vocês estão usando alguns programas que são bem legais, e aí eu deixo livre para vocês pesquisarem programas, aplicativos para desenvolver esse mapa mental. E muitos de vocês têm colocado o arquivo da forma como ele sai desse programa, desse sistema, desse aplicativo, que nem sempre é um arquivo com terminação
em PDF, tá? Então, assim, por exemplo, Tanise, vou usar o teu de exemplo só para comentar com o pessoal. O arquivo da Tanise, ela fez num aplicativo e que gerou um arquivo com terminação PNG, tá? Não está em PDF. Isso é problema? No caso da Tanise, não foi problema, porque dentro do Moodle a gente consegue abrir o arquivo PNG tranquilamente. Mas, por exemplo, não está aqui com a gente hoje, mas se for comentar, o da Brenda está em JPG e este eu não consigo abrir, tá? Então, o que é o ideal? Quando eu trabalhar com arquivos diferentes, eu devo salvar ele em PDF para depois postar, tá? Para não correr o risco de não abrir. O que eu estou fazendo com esses que já postaram? Eu dou uma espiada lá e vejo. Se eu conseguir abrir, que foi o caso da Tanise, beleza, eu não faço nenhuma consideração. No caso da Brenda, eu já vi que não consegui abrir, e aí eu devolvi, eu fiz um comentário lá e digo, ó, não consigo visualizar o teu arquivo, não consigo abrir o teu arquivo. Então, salva e envia novamente em PDF para a gente poder avaliar, tá? E também, nesse trabalho do mapa mental, vocês ainda estão se acostumando, tem alguns colegas, tem uma colega que já postou o trabalho e que eu devolvi para ela com o comentário lá dizendo, olha, consegui abrir o arquivo, tudo certo, mas o trabalho está muito fraco. Não foi abordado todos os assuntos que foram solicitados dentro do enunciado da atividade e sugiro que você leia o material das unidades 1 e 2 para depois refazer essa possibilidade. Então, tem até isso, para vocês não irem mal, né? Eu faço essa olhada e digo, ó, tem problema, não tá bom, tá muito sucinto, tem pouca informação. Então, esses comentários eu faço lá. Então, fiquem sempre atentos. Se vocês já postaram, deem sempre uma olhadinha de novo para ver se tem algum comentário meu, tá bom? Beleza. Além... Deixa eu ver... Gabriela está dizendo, prof, mas esse trabalho, o conteúdo não está mais no e-book 2? Sim, Gabriela. A gente tem um pouquinho de... Estamos falando agora de economia, tá? O mapa mental de economia. Vou só fazer uma parte aqui. O trabalho de TGA, ele está só na unidade 2. Então, quem não fez ainda o trabalho está totalmente desculpado, porque a gente não viu a unidade 2. Tranquilo, tá? O de economia, ele está misturado. Tem um pouco de coisas na unidade 1, mas a maioria do conteúdo está na unidade 2, e aí também está tranquilo da gente aguardar a aula da unidade 2 para concluir o trabalho. Eu sei de alguns alunos que já me comentaram, eu já fiz um esboço do mapa mental, mas eu estou esperando a aula para terminar, para concluir. Beleza, está valendo também. Gabriela está dizendo que vai olhar melhor. Isso aí, tranquilo, sem problemas, tá, Gabriela? Então, é bom sempre dar uma olhada no material todo do e-book, assistir a aula, e aí depois, então, fazer a postagem. Já postei. E aí, depois, na aula, a professora falou que tinha que ter tal coisa. Tem a chance ainda de colocar o arquivo atualizado com as correções, tá bem? E aí, da disciplina de gestão de compras e logística, eu dei uma espiada lá também nas entregas e eu vi que até agora ninguém entregou o trabalho. O que eu estou imaginando? Como esse trabalho é em grupo, né, eu imagino que os grupos, às vezes, seja um pouquinho mais complicado de se organizar, de conseguir conversar em conjunto, todo mundo, e produzir o trabalho, né? Então, estou imaginando que esse trabalho vocês vão postar
mais próximo à data de entrega e também sem problemas. Alguns grupos ainda estão esperando para ver a aula 2, para depois disso fazer a entrega também. Tudo certo, tá? O que eu quero chamar a atenção desse trabalho de gestão de compras e logística é que aqui nós temos duas situações, tá? Primeiro, esse trabalho pode ser individual, se vocês não conseguiram fechar um grupo, então não precisa ficar desesperado, não tenho o grupo, e agora o que eu faço? Pode fazer individual, a gente já fez essa previsão, ou pode fazer em grupo. Importante, se for fazer o trabalho em grupo, cada componente do grupo precisa postar o arquivo para que ele possa receber a avaliação, a nota, tá? Então, é importante isso. Depois de pronto, vocês terem um único arquivo e aí todos os componentes do grupo fazer a postagem desse material. A Adriele está perguntando se o trabalho de logística eu posso dar uma revisada. Eu consigo dar uma revisada, sim, Adriele, sem maiores problemas, tá? Porque eu já trabalhei essa disciplina quando a professora Joana estava de licença maternidade, então o assunto é tranquilo, eu consigo dar essa olhada em termos assim, arquivo está abrindo, está legal a estrutura, contém as coisas básicas, então eu consigo dar uma olhada, só que aí esse, principalmente, eu preciso que vocês me avisem quando postarem e que se querem que eu dê uma olhada antes, tá? Porque se eu não estou toda hora olhando. Das minhas disciplinas, eu estou frequentemente olhando e dando feedback. O de gestão de compras, eu não olho toda hora, então vamos combinar. O grupo postou, ou você sozinho fez o trabalho e postou. Quer que eu dê uma olhada? Me avisa no WhatsApp, tá? Como você já tem feito com os outros. Beleza. Aí, falando ainda de atividades que compõem a nossa, o que a gente chama do grau A, né? Eu estou dando bastante ênfase para esse trabalho da atividade de produção 1, porque esse trabalho vale 60% do peso do grau A. Então, ele vai valer 6 pontos, certo? O não fazer esse trabalho, eu sempre digo que pode comprometer muito a nota de vocês na média final. Então, não deixem de fazer os trabalhos, as atividades de produção 1. Entre fazer o questionário e fazer a atividade de produção 1, é melhor, se você tiver que escolher, né, numa situação limite. Não vou dar conta, não vou conseguir fazer os dois, vou ter que fazer só um, faz a atividade de produção que ela tem um peso maior, tá? Então, só para vocês saberem, depois vai começar, conforme vocês forem entregando e a gente for corrigindo, começa a aparecer para vocês no Moodle as notas. Assim que essas primeiras notas estiverem lá, eu vou mostrar para vocês onde que vocês acessam. Então, vai começar a aparecer essa composição de nota, somando a nota da atividade de produção com a nota do questionário, tá? O questionário, a gente tem um prazo um pouquinho maior para entrega, e só para vocês saberem, por que o questionário dá para entregar só lá no dia 4 de maio, e a atividade de produção já tem que entregar antes? Porque a atividade de produção depende de uma correção dos professores. Então, para vocês terem a nota, para a gente conseguir fechar dentro do prazo a avaliação do grau A, os professores precisam de um prazo aí para fazer essas correções. Então, por isso, a atividade de produção 1, a entrega é anterior. Porque no caso do questionário, eu imagino que poucos de vocês já fizeram esse questionário, né? Mas depois vale dar uma espiada lá. O que acontece? No momento que você termina esse questionário e envia para avaliação, automaticamente você já sabe a nota que você tirou. Então, dos 4 pontos que vale o questionário, você já sai na hora sabendo se você acertou uma questão, se você acertou 2, se você acertou 3, 4, 5 ou 6 questões.
questionário é composto por 6 questões. E já sai a nota automática. O que você não sabe na hora é qual questão que você errou e qual questão que você acertou, tá? No dia 5 de maio, que é um dia depois da entrega do limite para realizar o questionário, aí vocês conseguem ver o que a gente chama do feedback das questões. Vocês conseguem olhar o questionário com as indicações de quais questões acertaram e quais questões erraram. Então, se vocês tirarem 4, isso é uma certeza de que vocês acertaram todas as questões. Se vocês tiraram 3,33, significa que vocês erraram uma questão, só que vocês não sabem qual questão é. Precisa aguardar o fechamento do questionário para saber qual foi essa questão e qual é a resposta certa. E aí eu sempre indico que é bem legal vocês olharem depois desse fechamento o que vocês acertaram, o que vocês erraram, qual é a resposta correta, porque isso já é uma forma de vocês irem estudando para a prova do grau B. Tá? Importante, as questões do questionário, vocês vão ter 6 questões agora no grau A, 6 questões no grau B e depois mais a prova. As questões não se repetem, tá? Nunca vai ser a mesma questão, até porque a gente usa um banco de questões bem amplo e a gente vai puxando de forma aleatória essas questões, só que elas não vão se repetir para vocês, tá? Então, vocês vão fazer o questionário agora com 6 questões, essas 6 questões não vão aparecer de novo lá na prova do grau B para vocês, serão outras questões, tá? Gabriela, vamos lá para a tua pergunta no chat. No grau B também tem trabalho? Sim. Vamos explicar como é que funciona o grau B. O grau B, ele tem 3 notas, tá? Grau A temos 2 notas e grau B tem 3 notas. Qual é a diferença das notas do grau B? O grau B é formado pela atividade de produção, vai ter uma atividade de produção também no grau B, só que essa atividade de produção do grau B, ela pega apenas a unidade 3, tá? Então, ele é um trabalho único e exclusivamente do conteúdo que faz parte da unidade 3. E ele vale uma parte bem menor da nota. Ele vale só 2 pontos lá no grau B, tá? Temos também questionário no grau B, também com 6 questões, daí das unidades 3 e 4, e esse questionário também vale 2 pontos, assim como a atividade de produção. Então, juntando 2 pontos da atividade de produção, mais 2 pontos do questionário, somamos 4 pontos de nota no grau B. E os outros 6 pontos vêm da onde? Da nossa prova, tá? Então, a prova que compõe o grau B é uma prova com todo o conteúdo da disciplina, unidades 1, 2, 3 e 4 compõem esta prova. É uma prova nos mesmos moldes de questão dos questionários, só que neste caso nós temos 10 questões que compõem esta prova, tá? Então, só relembrando, grau A tem atividade de produção 1, questionário 1. Grau B, questionário, atividade de produção e prova. Para chegar à média final de vocês, para saber estou aprovado ou não estou aprovado na disciplina, o que a gente faz? A gente pega a nota do grau A, soma com a nota do grau B e divide por 2. Ou seja, a gente faz uma média simples entre nota do grau A e nota do grau B. E aí, esta é a nota que vai dizer da aprovação ou não. Se você tirar nota 7, se a sua média entre grau A e grau B for igual ou maior que 7, significa que você está aprovado.
Se a sua nota for entre 3 e 6,9, significa que você vai precisar fazer a prova de recuperação, que é o que a gente chama da prova do grau C, tá? E aí, no grau C, pessoal, nesta recuperação, ela é composta por apenas uma prova, com 10 questões, e nesta prova você tem que tirar pelo menos 6, ou seja, das 10 questões você tem que acertar 6 para conseguir ser aprovado. Se ficar em grau C, então tirou 6 ou mais, aprovado, tá? E na situação entre média do grau A e grau B, que o aluno não alcançou a nota 3, o que acontece? Reprovação automática, tá? Isto, pessoal, infelizmente acaba acontecendo porque tem gente que não faz as atividades, acaba não fazendo os questionários, nem as atividades de produção, e vai se fiando, achando que apenas fazendo a prova do grau B consegue passar. O que acontece? Se você fizer só a prova do grau B, aí você tem 0 no grau A e tem só a nota do grau B para fazer a média. Bom, se você acertar todas as questões da prova, ou seja, tirar a nota máxima na prova do grau B, que vale 6 pontos, então se você alcançar esses 6, nós vamos somar 0 do grau A mais 6 do grau B e dividir por 2. Isso vai dar exatamente 3. Então, o que eu quero explicar com isso? Que se você não fizer nenhuma das atividades de produção, nenhum questionário, você obrigatoriamente tem que tirar 10 na prova do grau B para ter a chance de ir para o grau C, com nota 3, tá? Se você errar uma questão da prova do grau B e não tiver feito nenhuma das atividades, significa que você automaticamente já está reprovado. Então, muita atenção com isso e explicando detalhadamente tudo isso para vocês entenderem o quão importante é fazer estas outras atividades que compõem a nota, que compõem a avaliação. Tá bem? Eu estou chamando a atenção disso não por achar que daqui a pouco alguém de vocês não vai fazer os trabalhos, mas eu estou falando isso por experiência de alunos de outros semestres que foram nessa onda. Ah, não, tá tudo certo, eu faço só as provas e eu consigo ser aprovado. Aí o cara tem que ser muito bom nas provas para conseguir ser aprovado. E contar com a sorte também, né? Então, vamos fazer as atividades que é bem melhor. E muitas vezes a gente chega com as notas tão boas para fazer a prova do grau B, e aí a gente vai tão tranquilo, porque não precisa tirar muita nota para ser aprovado no grau B, que vai super bem, tá? Quando a gente está na pressão, eu tenho que tirar um notão porque eu não fiz as outras coisas, ou fui mal nas outras atividades, aí é bem ruim, porque aí você fica nervoso, e aí nem sempre o teu desempenho é o melhor possível. Tá bem? Bom, pelo que eu vi aqui, ainda falando dos questionários, pessoal, eu vi que na disciplina de TGA, 12 alunos dos 49 já responderam o questionário, já finalizaram, 5 estão fazendo, e aí só aparece para mim que o aluno está em processo, ou seja, abriu o questionário, nem que tenha sido uma única vez, abriu o questionário e olhou alguma questão. Tá tudo certo. Enquanto você não finalizar e enviar, ele fica em aberto, não marca nenhuma alternativa, não fica marcado para mim, e aí vocês podem ajustar e alterar essas respostas até o dia 4 de maio. E vale a mesma regra que eu estava explicando da atividade de produção.
no último dia, não deixem para o último horário para fazer, para completar, que aí pode sempre dar algum tipo de problema que atrapalhe vocês nessa resolução, tá? No questionário de economia em saúde, também a gente já tem 10 colegas que responderam, 5 estão fazendo, e nos de gestão de compras e logística, 6 colegas já responderam e 6 estão com o questionário aberto, estão fazendo. Tá? Uma outra coisa importante. Como eu consigo monitorar o que vocês estão fazendo, também eu consigo monitorar cada passo que vocês deram dentro do Moodle. Então, daqui a pouco você me diz assim, professora, eu estava enviando o arquivo da atividade de produção no dia 13 de abril, às 23h55, e aí faltou luz e eu não consegui concluir. O que a gente faz aqui? Né? Não é aquela coisa assim, bom, não entregou, não entregou. Não, a gente, se tem uma justificativa, eu já estou avisando para não deixar para a última hora, mas às vezes acontece, né, gente? Então, o que a gente vai olhar? A gente olha o passo a passo desse aluno para ver onde ele esteve. Se o aluno realmente entrou, se ele estava acessando o link, se ele tentou naquele dia algum acesso, então a gente sabe exatamente os passos que vocês deram. Então, isso é importante que vocês saibam, porque daqui a pouco assim, não fiz o trabalho, vou dar qualquer desculpa lá. Não é bem assim, não é qualquer desculpa, porque nós temos meios de acompanhá-los em todo o processo. Então, não fez o trabalho, não entrou para postar, não adianta vir com história de que, mas eu tentei e deu problema no meu computador. Ou, que às vezes também estou trazendo, gente, de experiências de outros semestres, tá? Para evitar problemas. O Moodle estava fora do ar. O Moodle dificilmente fica fora do ar. Não vou dizer que nunca fica fora do ar, porque segunda-feira, quando deu o temporal aí, que espero que estejam todos bem, que vocês não tenham sofrido problemas, ele teve uma pequena queda por alguns minutos. Então, assim, ele sofre alguns problemas, mas a gente consegue monitorar e saber quantos minutos ficou fora, qual era o aluno que estava tentando acessar ou não. Isso fica tudo registrado no histórico de vocês, tá? Então, é importante vocês saberem que a gente tem a possibilidade de fazer esse acompanhamento. E eu sempre brinco, o Moodle é fofoqueiro, ele nos conta tudo que vocês fizeram. Então, o aluno, às vezes, diz assim, porque eu não estou conseguindo acompanhar, não estou entendendo nada, está muito difícil. Aí a gente vai olhar no Moodle, a criatura nunca acessou o Moodle. Né? Tem alguns casos que já aconteceram, que é bem isso. Então, assim, a pessoa nunca entrou no Moodle, nunca acessou uma aula, nunca acessou uma atividade, e aí está querendo passar a responsabilidade do seu fracasso aí para a faculdade. Não é bem assim, a gente consegue acompanhá-los e saber o que está acontecendo, tá bem? Bom, pessoal, falei bastante, agora que eu vi que já são 9h15, então queria... hoje o meu foco maior era falar um pouco mais dessas atividades avaliativas, né, para que vocês tivessem esse conhecimento, e aí agora eu abro para perguntas, dúvidas, questionamentos, e queria ouvir de vocês, além de dúvidas e questionamentos, se está tudo bem com vocês, se não deu problema nas residências de vocês, aí em função do temporal, pessoal, se alguém quiser compartilhar aí conosco, porque a coisa foi feia, né? Tem lugares em Porto Alegre ainda sem luz, né? Em Porto Alegre, na região metropolitana, que ainda não voltou à luz, de tanto estrago que foi. A Adriele está dizendo com ela tudo certo. E bom.
Por aqui também foi tudo tranquilo. O primeiro dia da chuva foi complicado, mas tudo bem. Ficamos sem luz, sem água, mas já tudo normalizou já também. Tá certo, Cláudia. Ah, que bom que tá tudo bem. Foi, Por aqui também tudo certo. Que bom, André, que bom. Eu estava durante o dia trabalhando em home office em casa e acabei nem me deslocando para a faculdade, que era bem o horário que normalmente eu viria para cá. Estava preparando a aula da noite, né? E aí a faculdade naquele dia suspendeu as aulas porque nós ficamos aqui na faculdade sem luz, das 17 horas, um pouquinho antes das 17, até as 19 horas não tinha luz. Então, suspendemos as aulas. E é importante vocês saberem, quando acontece esse tipo de situação, a gente faz toda uma análise aí com a coordenação pedagógica, né? E o que aconteceu? A gente tinha a aula do segundo e do terceiro semestre prevista para aquele momento, então a gente transferiu esta aula para uma próxima data, mesmo que isso fique gravado, para que ninguém tivesse prejuízo, nem os professores, nem os alunos, então se transferiu a aula, e também essas turmas tinham atividades para entregar já agora no próximo domingo, no dia 6. E aí, o que a gente avaliou, levou em consideração? Que muitos talvez pudessem ser prejudicados porque estão sem energia, porque daqui a pouco estão sem internet ainda em alguns pontos. Então, a gente postergou por uma semana o prazo de entrega dessas atividades destas turmas do segundo e terceiro semestre. Então, para vocês saberem que a gente está sempre atento ao que está acontecendo, né? E sempre pensando no melhor para vocês, melhor para os alunos, para que ninguém fique prejudicado. Então, a gente adapta aqui o calendário para poder atender de uma forma mais adequada a todos. Deixa eu ver se tem mais alguém com alguma dúvida, algum comentário, pessoal. Como já são 21h19, não sei se tem algum comentário ainda, não tem nenhuma mão levantada, nada escrito no chat. Ah, o André levantou a mão. Boa, André, salvou. Mas não. Professor, assim, eu tenho uma dúvida só em relação à maneira que eu vou apresentar o trabalho do mapa mental. Tá. O que acontece? Assim, até pela falta de experiência, o tempo que a gente está afastado dos estudos, a gente voltou agora, né? Sim. Eu estou utilizando no mapa mental, muitas frases já estão lá nos e-books e tal. Isso não tem problema, não precisa ser exatamente as palavras que eu utilizaria. Perfeito, André. O que eu estou, inclusive, fazendo de sugestão para outros colegas que me perguntaram do mapa mental? Eu já respondo especificamente o que tu perguntou, mas a minha sugestão sempre é que vocês possam pesquisar na internet alguns mapas mentais de qualquer outro assunto, para vocês conseguirem visualizar qual é a lógica do mapa mental, tá? Então, assim, dá uma espiada em qualquer assunto sobre o mapa mental para tentar entender essa lógica, e aí sim, André, respondendo exatamente o que tu está questionando, você pode sim usar palavras, frases, trechos que estejam dentro do e-book, tá? Para colocar no teu mapa mental. Uma sugestão que eu queria dar para vocês é que o mapa mental, de uma forma bem simplificada de explicar ele é como se fosse um esquema para a gente poder estudar e fazer as relações entre os assuntos, tá? O mapa mental, ele não vai ter muito texto, ele vai ser mais em forma de tópico, uma frase curta, então não utilizem no mapa mental um parágrafo inteiro. Uma frase curta, quando eu falo, é no máximo 4 palavras para sintetizar aquele assunto que está sendo discutido, que está sendo falado. Tá? É como se vocês estivessem estudando, e na verdade o mapa mental é para ajudá-los a estudar, né? Para que vocês consigam
colocar num desenho todo o conteúdo que a gente viu na unidade 1 e vai ver na unidade 2. Essa é a ideia. Agora, se vocês usarem exatamente os termos que estão no e-book, ótimo, porque é isso que a gente está estudando. Então, não tem problema nenhum. E, não, neste caso, André, não precisa citar a fonte, que eu imagino que a tua dúvida seja, mas eu estou copiando o que está escrito lá no e-book e não estou dizendo da onde eu tirei, né? Preciso inventar palavras da minha cabeça? Não. Não há necessidade de citar a fonte e nem há necessidade de você mudar as expressões, as palavras, as frases. Pode ser exatamente como está no material. Tá? Na verdade, é uma síntese, um resumo do que a gente está vendo no material. Por isso, pode ser igual, sem problema nenhum. Não sei se ficou mais claro, André. Sim, entendido. Tá bem. Ótimo. E o que o André disse, realmente, eu imagino, para quem está um tempinho sem estudar, fica sempre essa dúvida, né? Como é que eu faço isso e tal? E até para vocês terem uma ideia, atualmente, os professores utilizam, sala de aula de ensino fundamental, ensino médio, o mapa mental como uma forma bem importante para fazer resumos, para fazer compreensão, e que alguns anos atrás não era utilizado, era uma ferramenta que passou a ser usada de forma mais corriqueira nos últimos anos aí dentro da área da educação, tá? Mas eu particularmente gosto bastante, porque a gente consegue de uma forma visual, num único documento, enxergar todas as inter-relações dos assuntos. Então, fica bem interessante trabalhar com ele. Beleza, respondido aí então a dúvida do André. Mais alguém teria alguma outra questão? O André está dando um joinha aí. Eu faço essa tradução também dos símbolos, porque na gravação também não aparece, tá? Quando a gente vê depois a gravação, vocês podem perceber que não tem os símbolos, não tem nada das perguntas do chat, não aparece. Então, às vezes o professor faz essa interação para facilitar. Pessoal, se não temos mais perguntas nem dúvidas, eu agradeço aí a presença de vocês. Segunda-feira, então, nos vemos na aula de TGA. E terça nos vemos em Economia e Saúde. Até lá, estou disponível no WhatsApp. Assim que possível, sempre vou respondendo a vocês, tá bom? Então, uma boa noite a todos. Boa noite, Denise. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa Boa noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.